Bom dia, vamos começar. Só mostrar o planejamento da aula de hoje. Vou gastar alguns minutinhos só no início da aula para fazer alguns exercícios ainda sobre pontos de referência e dinâmica da energia mecânica, que foi o assunto da aula passada, né? E hoje vamos entrar então um novo assunto, na verdade, nova área, né? Que é as oscilações. Então a gente vai analisar o oscilador harmônico unidimensional, né? Ver em que condições a gente pode tratar um potencial em torno de um ponto de equilíbrio e modelar ele por um oscilador harmônico. Depois a gente vai ver o oscilador harmônico isotrópico e anisotrópico em duas dimensões. Então a gente vai fazer o oscilador harmônico em uma e duas dimensões na aula de hoje. Só para terminar o assunto da aula passada, que era só sobre pontos de equilíbrio, na aula passada a gente determinou, fez exercícios sobre pontos de equilíbrio tanto instável quanto estável, né? Analisando tanto o gráfico da energia potencial quanto a expressão analítica da energia potencial, né? Então, hoje eu só vou mostrar um caso onde a gente tem um ponto de equilíbrio neutro, né? Por exemplo, este gráfico de energia potencial, tá? Onde a minha gráfico da energia potencial é basicamente uma função passo, né? Então, eu tenho uma posição que é o x0, certo? E eu tenho uma mudança do potencial, da energia potencial. Eu mudo de 0 para 1, onde a esquerda de x0 é 0 e a direita de x0, o potencial, a energia potencial é 1. Ou seja, são constantes, né? A esquerda e a direita desse ponto x0. O que acontece com a dinâmica, né, dessa partícula, né? Bom, se a energia mecânica for maior que 1, né, certo? Em qualquer um dessas regiões, né, a esquerda de x0 ou a direita de x0, a partícula vai se desenvolver com velocidade constante, porque a energia cinética, que é a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial, em qualquer uma das regiões vai ser uma constante, né? Maior ou menor, mas vai ser uma constante. Então, significa que se a partícula tem energia mecânica diferente de 0, na verdade, diferente de 1, pode ser, né? A partícula vai se movimentar, então, com velocidade uniforme, né? Nessas regiões espaciais. Se ela estiver em repouso, originalmente ela vai continuar em repouso, certo? Como as energias potenciais são constantes, né? Qualquer uma das regiões aqui, isso significa que em qualquer uma das regiões, né, a força atuando sobre elas vai ser zero, que é a derivada, né? A derivada da energia potencial na esquerda e a direita de x0 são nulas. Isso significa que a derivada da primeira e também a derivada da segunda são zero. Se a derivada segunda for zero, ela caracteriza, então, um ponto de inflexão, né, dessa função, né, que no nosso caso vai significar, então, um ponto de equilíbrio neutro, né? O ponto de equilíbrio neutro significa, então, do ponto de vista físico, né, que a partícula vai desenvolver velocidade uniforme ou vai ficar em repouso. Nesses casos, tem repouso, continua em repouso, tem equilíbrio já com alguma certa velocidade, dada pela velocidade inicial, né? Ela vai continuar sujeita ao potencial constante. Lembrando que sempre a diferença entre a EMEC, né, e a potencial, a energia potencial, isso nos dá a energia cinética, né? Que no caso aqui é uma constante. Bom, aqui é só um outro exemplo do gráfico da energia potencial, né? No caso aqui é o campo gravitacional uniforme, a gente sabe a expressão, né? Claro, para distâncias a partir da superfície da Terra que não sejam muito maiores que o raio da Terra, né? A gente sabe que a energia potencial depende das alturas y, onde eu vou colocar y igual a zero no solo, né? E o campo gravitacional uniforme tem essa expressão para a energia potencial, ela é linear na coordenada y, né? Certo? Se a partícula é lançada perto da superfície da Terra, ela tem uma certa velocidade inicial. Lembrando que em y igual a zero a gente definiu que a energia potencial é nula. Então, essa condição inicial, né, vai determinar quanto é que é o valor da energia mecânica que vai ser conservada, né? Nesse caso, lembrando que a energia mecânica é a cinética mais potencial, como aqui na condição inicial eu só tenho velocidade inicial e a energia potencial é nula, né, gravitacional é nula. Basicamente, a energia que vai ser conservada vai ser a energia cinética inicial da partícula, que é 1/2 de mv². Se eu for fazer uma análise gráfica, né, como a gente fez na aula passada, do gráfico da energia potencial gravitacional em termos das alturas y, né, o gráfico é um gráfico linear, né, que parte da origem, né, da origem e tem um comportamento linear em y, onde a inclinação é mg. Então, o gráfico da energia potencial gravitacional
nas proximidades da superfície da Terra é uma reta, né? Certo? A energia mecânica que vai ser conservada, ela é dada pela velocidade inicial, né? 1 meio de mv0 quadrado, então isso aqui é positivo definido, sempre maior que zero, né? Certo? Tá aqui a energia mecânica, o valor da energia mecânica, que vai ser conservada, 1 meio de mv0 quadrado. Agora a gente poder analisar qualitativamente, né, o gráfico comparado com o valor da energia mecânica, que é positivo definido, a gente vai ver que a energia mecânica vai interseccionar em algum ponto, né, o gráfico da energia potencial, e a gente lembra que quando a gente tem intersecção do gráfico da energia potencial pela energia mecânica, isso aqui significa um ponto de retorno, né? Então, está claro aqui que corresponde à realidade, né? A partícula só pode desenvolver movimento, ou seja, a região permitida classicamente, né? É entre altura zero e uma altura máxima que corresponde ao ponto de retorno, onde a partícula vai voltar, né, para a superfície da Terra. Eu estou chamando aqui de ponto de retorno YM, que é a altura máxima, né? Como é que eu determino a altura máxima? Lembrando que a altura máxima está associada com o ponto de retorno, né? Ponto de retorno é quando eu tenho energia cinética zero, que é os casos onde a energia mecânica é igual à energia potencial, né? A energia mecânica é conservada, sempre vale 1 meio de mv0 quadrado. Isso é igual à energia potencial, no caso onde eu tenho o ponto de retorno, onde o t é igual a zero, né? E aí, com essa expressão da definição de ponto de retorno, eu consigo calcular, então, qual é que é a altura máxima. A altura máxima correspondente ao ponto de retorno é basicamente V0 quadrado dividido por 2G, né? Que é esse ponto aqui onde eu posso desenvolver movimento. Lembrando que fora da alturas maiores que a altura que o ponto de retorno não são proibidos, né, classicamente. Né? Se eu analisar o caso geral, né, não só nas proximidades da superfície da Terra, mas o caso geral, onde uma partícula parte da superfície da Terra com uma certa velocidade, mas eu permitir que as alturas podem ser bem grandes comparado com o raio da Terra, por exemplo, né? Ou seja, frações importantes do raio da Terra, eu posso recalcular, fazer toda a dinâmica novamente. Eu vou só fazer esse exercício para te determinar a velocidade de escape na superfície de um planeta, né? Eu vou usar a Terra como exemplo, mas isso vale para qualquer tipo de planeta do ponto de vista da velocidade de escape. Então aqui eu vou fazer o caso geral, né, da interação Terra-massa de prova, né? A Terra é uma distribuição estericamente simétrica de massa, né? Aqui eu tenho o centro da Terra, estou localizando aqui o raio da Terra, né? E a distância entre a massa e o centro da Terra é a distância R, né? Então a interação é gravitacional, que é uma força central, né? Aqui eu tenho a fonte do campo gravitacional no centro da Terra, né? Lembrando que quando eu tenho essa distribuição esfericamente simétrica de massa, lá pela gravitação universal, eu posso pensar que a massa toda está concentrada no centro, né, dessa esfera. Eu tenho a distância entre as partículas que estão interagindo, né? Terra, partículas de prova. O campo, a força gravitacional, né? No caso geral, né? Onde eu estou com distâncias grandes aqui, né? A distâncias para R pequeno, maior que o raio da Terra até infinito, né? A expressão da força gravitacional é essa, né? Depende do produto das massas, lei do inverso do quadrado da distância, atrativo, né? Certo? Isso é a lei da gravitação universal newtoniana para qualquer duas massas, né? Aqui no caso, o vetor posição, como a simetria, né, é radial, é esférica, né? Eu posso usar sistema de coordenadas esféricos e representar o vetor posição em sistema de coordenadas esféricos. Basicamente, a gente já aprendeu a fazer isso, né? É R chapéu em coordenadas esféricas do vetor posição. Isso significa se o movimento é radial, né? A partícula de prova for radial, o vetor dr, o vetor de deslocamento, né, que é radial, basicamente vale dr vezes R chapéu, né? O que eu quero fazer? Eu quero calcular agora a expressão da energia potencial gravitacional geral, em termos da distância radial, em termos da distância da partícula de prova até o centro da Terra, né? E determinar a velocidade de escape. Então, vou começar primeiro determinando a energia potencial, caso geral. Se eu estou perto da superfície da Terra, a expressão da energia potencial é linear nas alturas a partir da superfície, né? A gente vai mostrar o caso geral agora. Para mostrar o caso geral, eu vou ter que recalcular o trabalho realizado sobre essa partícula, né, devido ao campo gravitacional, para ir de uma distância radial de referência, eu estou chamando de RR, né? Uma distância radial de referência até uma distância radial qualquer R, certo?
O trabalho é a integral de caminho de RR até R, né, do produto escalar, né, força gravitacional dr, como tanto a força gravitacional quanto o vetor dr são ambos radiais, o produto escalar é só basicamente multiplicar suas componentes radiais, né? A componente radial da força e a componente radial do dr, isso dá essa expressão aqui para o integrando, certo? Então, basicamente, eu tenho uma integral na distância radial de menos 1 sobre r ao quadrado. Essa integral, a menos as constantes, né, é 1 sobre r, né? 1 sobre r, a menos as constantes, calculada de rr até r, né? A distância radial de referência até uma distância radial qualquer. Então, a expressão do trabalho geral, né, quando eu estou com qualquer altura, né, a partir da superfície da Terra, ou seja, qualquer distância radial, a expressão, né, quando eu substituo os limites de integração, a expressão do trabalho é geral, né, é essa daqui, né, que depende daquela distância radial de referência e a distância radial qualquer, a menos o produto das massas e a constante de gravitação universal. Lembrando que a gente mostrou, né, que para um sistema conservativo o trabalho está conectado, né, com o negativo da diferença, ou seja, da variação, negativo da variação da energia potencial, né? Então, no nosso caso, aqui, né, lembrando que trabalho, então, é o 1 menos o 2, a energia potencial na configuração 1 menos a energia potencial na configuração 2. No nosso caso, a configuração 1 e a configuração 2 são a distância radial de referência e a distância radial qualquer, né? Então, o trabalho que a gente acabou de calcular, né, de RR até R, é essa diferença das energias potenciais da distância radial de referência até uma qualquer, né? E aí, finalmente, a gente consegue, colocando aqui a expressão do trabalho, né, a gente consegue mostrar que a expressão geral da energia potencial gravitacional para qualquer distância radial a partir do centro da Terra depende do valor da energia potencial naquela distância radial de referência. A dependência radial está nesse termo, né, que é negativo, e a dependência na distância radial de referência a partir deste termo aqui. Lembrando que para definir a energia potencial em qualquer ponto, a gente tem que escolher um ponto, qual é que é o ponto de referência, né? E o valor da energia potencial nesse ponto de referência. Aqui a gente não pode escolher a distância radial de referência a zero, porque eu vou ter uma divergência, certo? Então, é interessante escolher um outro ponto de referência onde eu me livre das divergências, tá? Uma possibilidade é escolher, que é o que usualmente é escolhido, né? É escolher a distância radial de referência no infinito, onde esse termo aqui vai para zero, né? E escolher que a energia potencial nesse ponto de referência no infinito é zero, né? Ou seja, basicamente este termo e este termo são nulos com essa escolha aqui de distância radial de referência. E aí, finalmente, né, a energia potencial gravitacional, caso geral, em termos da distância radial centro da Terra até a partícula, tem este comportamento, né? Menos Gmm dividido por R. Né? Se eu fizer um gráfico, né, em termos da distância radial, né, para o raio da Terra até infinito, o comportamento, né, gráfico da energia potencial geral, em termos da distância radial, tem esse comportamento. É sempre zero e indo assintoticamente a zero por baixo aqui no gráfico. Agora vamos endereçar, agora que eu já sei qual é que é a expressão da energia potencial gravitacional, eu vou obter, caso geral, né, eu vou obter então quanto é que é a velocidade de escape. A velocidade de escape é a velocidade que eu tenho que sair da superfície da Terra de maneira que eu não volto mais, né, que se eu tenho no mínimo essa velocidade, depois eu consigo me desligar, né, a partícula, o objeto, você consegue desligar do campo gravitacional terrestre. Ou seja, o ponto de retorno vai estar no infinito. Né? Certo? Só para lembrar, qual é que é a energia mecânica do sistema Terra-partícula que sai da sua superfície com uma certa velocidade. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a gravitacional, a cinética mais a energia potencial gravitacional, mas aqui no caso eu vou usar a expressão geral da energia potencial gravitacional, né? Então é a T0, é a energia cinética no instante inicial e a energia potencial no instante inicial, onde a distância radial é o raio da Terra, né? Então aqui eu tenho a expressão da energia mecânica que vai ser conservada, né? A energia cinética inicial é 1 meio mv0 quadrado, onde a velocidade inicial é v0, né? E a energia potencial gravitacional, agora no caso geral, né,
correspondor da energia potencial gravitacional, onde o raio é o raio da Terra. Né? Então, é menos Gm, M, RT, certo? Eu até posso escrever isso em termos do G, né? Mas essa é a energia mecânica que vai ser conservada, certo? Depende da velocidade de saída na superfície da Terra, né? O que a gente denomina de velocidade de escape, certo? É a velocidade que a partícula tem para que o ponto de retorno esteja no infinito. Tá? Então, qual é que é a velocidade da partícula quando o ponto de retorno está no infinito? Se o ponto de retorno está no infinito, né, a partícula não volta mais. Como eu determinei no caso anterior, né, onde os pontos de retorno não estão no infinito, né, estão numa distância finita a partir da superfície da Terra, a partícula sempre vai voltar, o corpo sempre vai voltar. Agora, se o meu ponto de retorno estiver no infinito, a partícula não volta mais, significando que ela está desligada, né? Não sente mais o campo gravitacional da Terra para distâncias muito longas, né? Certo? Como a energia mecânica vai ser conservada, a gente vai usar esse fato da conservação da EMEC para obter, então, a velocidade de escape, né? Então, as energias mecânicas vão ser iguais tanto na superfície da Terra, ou seja, do ponto de partida, né, nas condições iniciais, no infinito, né, quando a distância radial for infinita. Então, a gente sabe que a expressão da EMEC é a mesma, né, é conservada em qualquer ponto, né, tanto no início quanto quando a gente está muito longe da Terra. Né. Bom, a energia mecânica, quando eu estou na superfície da Terra com velocidade de escape, é essa daqui, né? É 1 meio massa velocidade de escape ao quadrado, que é a energia cinética inicial, mais a energia potencial inicial, que no caso geral é menos Gmm dividido pelo raio da Terra, e a energia mecânica, quando o raio está no infinito, né? A energia cinética vai ser nula, né? Porque lá longe, lá no infinito, a força gravitacional tende a zero. Se ela tende a zero, a aceleração tende a zero. Então a velocidade lá vai ser nula, né? E a energia potencial gravitacional, quando a distância radial é infinito, vai a zero, certo? Então, no R tendendo ao infinito, tanto a energia cinética quanto a energia potencial são ambas nulas, e aí eu consigo, dessa igualdade das energias mecânicas, obter quanto é que é a velocidade de escape. A velocidade de escape, então, se eu isolar aqui na expressão da conservação da EMEC, né, a velocidade de escape, então, é raiz quadrada de 2G, a massa da Terra, que é a fonte, né, e o raio da Terra. Então, a velocidade de escape só depende da razão massa-raio do planeta que dá origem, né, da onde a partícula está saindo, né, da sua superfície. Eu posso calcular numericamente por causa da Terra, né? A gente conhece a massa da Terra e o raio da Terra, né? O raio da Terra é 6,4 10 a 6 metros, né? Eu posso escrever o GMT sobre RT em termos do G, né? Do valor de G, certo? Lembrando só aqui que eu posso, nas proximidades da superfície da Terra, vou mostrar aqui, né? Eu posso escrever isso em termos de G, tá? Aqui, ó. G é aproximadamente Gm sobre RT quadrado, né? Então eu posso reescrever o GMT sobre RT em termos da aceleração da gravidade e o raio da Terra. Eu posso calcular isso numericamente, né? Colocar o G e o raio da Terra e calcular quanto é que é a velocidade de escape, né? No caso da Terra. É aproximadamente 11,2 km por segundo, significando se eu tenho uma velocidade de saída da superfície maiores que 11,2 km por segundo, a partícula, o objeto, não vai voltar mais para a Terra, né? O ponto de retorno está no infinito, e então ela vai ser desligada do campo gravitacional terrestre. Isso acontece para foguetes, etc. Né? Tem que ter no mínimo essa velocidade aqui, né? No caso idealizado, né? Sem resistência do ar, do meio, né? Certo? É interessante que eu posso analisar um caso interessante, que é quando a velocidade de escape corresponde à velocidade da luz, que é a velocidade limite, né, de qualquer objeto na física, né? A velocidade máxima dos objetos na física, né, em relatividade especial é a velocidade da luz, né? Os objetos onde a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, né, vão ser chamados buraco negro clássico, né? Então, essa definição de buraco negro clássico, ou estrela negra, né,
os objetos massivos onde a velocidade de escape corresponde à velocidade da luz. Se a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, eu consigo calcular o raio correspondente, né, para esses objetos, né, que é o chamado raio de Schwarzschild, né, onde nada sai de lá, nem a luz é capaz de sair desse objeto onde a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Né, só uma curiosidade do ponto de vista astrofísico. E aí vamos para o começo da nova área, né, que é a questão das oscilações lineares, né? Eu estava comentando para vocês. Hoje a gente vai fazer, então, a análise do oscilador harmônico unidimensional e depois o bidimensional, né? Então, eu vou mostrar inicialmente que eu posso, se eu sei as equações de movimento, as propriedades do oscilador harmônico unidimensional, ele vai poder modelar qualquer campo de força em torno de um ponto de equilíbrio estável, tá? Então, primeiro eu vou mostrar que em torno de um ponto de equilíbrio estável, qualquer campo de força, né, que dependa da posição, claro, né, pode ser modelado por um oscilador harmônico, e depois a gente vai ver a solução do oscilador harmônico de maneira completa, né? Então, vou supor primeiro que eu tenho um campo de força qualquer que dependa da posição, tá? Então, ele pode depender da posição de qualquer maneira. São forças que dependem da posição. Não precisa ser só campo linear com a distância, tá? Força linear com a distância. Qualquer campo que dependa da posição. E tenha um ponto de equilíbrio estável, tá? Que eu vou colocar em zero esse ponto de equilíbrio estável. Então, o que eu tenho aqui é uma força que depende da posição e um ponto de equilíbrio estável, tá? Basta isso. Tá? Se eu tenho um ponto de equilíbrio estável, eu posso, como a gente fez na aula passada, eu posso também expandir a força, que depende da posição, em série de Taylor em torno desse ponto de equilíbrio estável. Tá? Então, eu estou escrevendo aqui a série de Taylor da f de x em torno de x igual a zero, que é o meu ponto de equilíbrio estável. Então, eu vou calcular a F0, que é a força calculada em x igual a zero, o termo linear, onde o coeficiente depende da derivada primeira da força calculada em x igual a zero, o termo quadrático, cujo coeficiente depende da derivada segunda da força calculada em x igual a zero, e assim por diante, expansão em Taylor, né? Onde os coeficientes dependem das derivadas, ordem a ordem, da força calculada em x igual a zero. Lembrando que como x igual a zero é um ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio estável, mas igual é um ponto de equilíbrio, a força calculada nesse ponto, né, é zero. Lembrando que justamente o nome de equilíbrio quer dizer que a força é nula instantaneamente ali, né? Então, esse primeiro termo aqui na expansão em Taylor é zero, né? Porque a força calculada em x igual a zero para um ponto de equilíbrio é zero, né? Então, nas proximidades, né, de um ponto de equilíbrio estável, o primeiro termo na expansão em Taylor, né, da força, do campo de força, vai ser o termo linear, né? O termo linear, então, a dependência é aproximadamente linear, e inclusive eu posso, e claro, o coeficiente depende da derivada da força calculada em x igual a zero, né? Eu vou conectar esse coeficiente, que depende da derivada da força em x igual a zero, com uma rigidez do campo, né? O K da mola, se eu estou falando em mola, mas aqui não tem nada a ver com mola, né? É um campo qualquer de força que tem um ponto de equilíbrio estável, né? Eu posso conectar, né, a derivada da força em x igual a zero com a rigidez, né, elástica desse meio, então, que é o famoso K, né? Lembrando que aqui não tem nada a ver com mola, né? Isso é um campo qualquer que eu expando ele em Taylor e o primeiro termo relevante é linear, tipo lei de Hooke, né? Então eu vou chamar que vou denotar que minha força, né, dependente de x, nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável, tem comportamento como lei de Hooke, né? É linear na distância, e o meu K, né, efetivo, né? Meu K efetivo é o negativo, né, da derivada da força relativa a x em x igual a zero, tá? Lembrando que o K é sempre positivo definido, né? Certo? Então, se eu identificar a derivada com o negativo de K, né, eu consigo obter a expressão da força nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável. É lei de Hooke. Basicamente é isso que eu estou tentando mostrar.
certo? O sistema, bom, e o segundo termo depois é o termo quadrático, né? Mas o termo principal para a força é linear, né? Lembrando que a força pode ser escrita como negativo da derivada da energia potencial. Então, eu posso escrever, né, a rigidez efetiva em termos da derivada segunda da energia potencial. Então, eu venho aqui, eu defini K como sendo negativo da derivada em X, né, da força, mas eu sei que a força é o negativo da derivada em X da energia potencial. Então, isso significa que eu posso escrever, então, a rigidez, né, efetiva em termos da derivada segunda, né, da energia potencial calculada no ponto de equilíbrio, certo? Então, cada mola efetiva, aqui entre aspas, vai depender do sinal da derivada segunda, né, como a gente viu na aula passada, que vai ser, a princípio, positiva, né? Certo? Entendido que em campo de força qualquer conservativo que dependa da distância em torno de um ponto de equilíbrio é sempre aproximado como sendo dado a lei de força como lei de Hooke, o movimento da partícula em torno desse ponto de equilíbrio vai ser aquele associado com o movimento de uma partícula que está sujeito à lei tipo lei de Hooke, certo? Então aqui eu vou derivar qual é que é as equações de movimento, velocidade, posição e velocidade, sabendo que a lei de força é a lei de Hooke menos Kx, certo? E a gente pode então usar a segunda lei. Aqui eu vou fazer o caso dimensional, né? Sempre eu estou fazendo o caso onde eu tenho uma dimensão, né? Então a f é uma f de x e ela obedece a lei de Hooke e sempre vai ser verdade em torno de um ponto de equilíbrio para um campo de força qualquer f de x. Bom, vamos determinar qual é que é a equação diferencial que dirige o movimento, né? Então eu tenho massa vezes aceleração, que é o x dois pontos, é igual a força, e a força é lei de Hooke, né? Menos kx, certo? Dividimos ambos os lados pela massa, então eu tenho x dois pontos igual a menos k sobre m x, certo? Lembrando que a gente pode associar lá no sistema massa-mola, né, a frequência de oscilação ao quadrado, que é o ômega zero, né, ao quadrado é k sobre m, eu ainda posso escrever, então, k sobre m sobre como sendo ômega zero ao quadrado. A minha equação de movimento, no final das contas, né, passando o termo linear em x para a esquerda, a minha equação de movimento, via segunda lei, que eu vou ter que resolver, né, advém dessa equação diferencial, tá? X dois ponto mais ômega zero quadrado, x igual a zero. Esta equação diferencial aqui é um caso muito particular de equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá? É uma equação diferencial de segunda ordem, porque eu tenho a derivada segunda ordinária, porque a derivada segunda ordem é ordinária, mas ela é homogênea, porque o termo o termo, ou o lado aqui, né, o termo dos coeficientes que dependeriam apenas da variável independente, que é o tempo, né, é nulo. Isso define, então, uma equação diferencial homogênea, né? O termo que depende das variáveis independentes, que no caso aqui o tempo é zero. Então, ela é uma EDO de segunda ordem homogênea, certo? E os coeficientes que multiplicam as derivadas, né, são todos constantes, 1 e ômega zero quadrado. Então, esse tipo de equação diferencial é um tipo, né, uma classe de equação diferencial bem particular. É EDO de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes. Esse tipo de equação diferencial é solúvel, né, com um método, né, lembrando lá da equação diferenciais, do curso de equação diferencial, né, é resolvido pelo chamado método da equação característica, né, que basicamente é determinar as raízes de um polinômio, né, onde eu vou construir esse polinômio a partir das ordens das derivadas da minha equação diferencial de segunda ordem, que aparece na equação diferencial de segunda ordem. Então, minha variável do meu polinômio da equação característica, eu vou denominar lambda, né, e para cada ordem de derivada, eu vou ter potências de lambda associado. Esta equação diferencial aqui, para o oscilador harmônico, né, para o lei de força tipo lei de Hooke, né, começa com derivada segunda. Então, eu tenho a derivada de segunda ordem, isso corresponde, então, a um polinômio de ordem 2, lambda ao quadrado, mais ômega zero quadrado,
x. X é a derivada de ordem zero de x, né? Isso corresponde, então, lambda na zero, que é 1, né? Então, a minha equação característica, que eu vou tentar resolver as raízes, porque a solução da equação diferencial vai depender das raízes dessa equação característica, tem que ser resolvida. Então, a minha equação característica é uma equação do segundo grau, né? Polinômio de segunda ordem igual a zero, que no nosso caso aqui tem duas raízes distintas e imaginárias, né? Então, lambda quadrado é menos ômega zero quadrado, que significa que as raízes dessa equação característica têm duas raízes distintas, mais ou menos, e ômega zero. Então, eu tenho raízes complexas distintas, né? Mais i ômega zero, menos i ômega zero. Lá nas equações diferenciais, se eu tenho as raízes, né? As raízes da equação característica, a solução da equação diferencial é esta daqui, né? Eu tenho soma de exponenciais, onde os expoentes, né, dessas exponenciais são as raízes da equação característica multiplicado pela variável independente, que é o tempo. Então, no nosso caso, como a gente tem duas raízes distintas e complexas, né, que dependem de ômega zero, a solução de movimento, a solução da minha equação diferencial associada ao oscilador harmônico, x de t, né, é uma constante e na lambda 1t, que é a primeira raiz, mais que e na lambda 2t, que é onde lambda 2 é a segunda raiz. Colocando explicitamente as raízes, né, que é mais i ômega zero e menos i ômega zero, lembrando que P e Q são as constantes de integração, né, que tem que ser determinada pelas condições iniciais para a minha equação diferencial de segunda ordem. Mas igual, a solução do movimento, no caso geral, né, tem esta cara, que depende dos valores da frequência angular, né, na forma da solução na equação diferencial de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, resolvida por método da equação característica. Só para não ficar trabalhando em termos de exponenciais complexas, eu vou usar fórmula de Euler, né, para reescrever as exponenciais complexas em termos de funções conhecidas, né, regulares, senos e cossenos, tá? A fórmula de Euler relaciona exponenciais complexas, ena e teta, com função cosseno e função seno, né? Então, a fórmula de Euler significa que ena e teta é cosseno de teta mais i seno de teta. Então, essas exponenciais complexas, tanto esta quanto esta, lembrando aqui que eu também posso escrever ena menos i teta como sendo cosseno de teta menos i seno de teta, certo? Essas duas exponenciais complexas, né, podem ser expandidas em termos de cossenos e senos, tá? A menos de novas constantes de integração. Então, reescrevendo as exponenciais complexas em termos de senos e cossenos via fórmula de Euler, a minha equação de movimento, a minha equação horária do movimento para o oscilador harmônico, né, para um objeto que está sujeito à força tipo lei de Hooke, né, tem solução com esta cara. Duas constantes de integração, C e D, e cossenos e senos do argumento do ângulo, né, ômega zero t, certo? Então, eu tenho senos e cossenos de ômega zero t, lembrando que ômega zero é a frequência angular de oscilação. Se eu não quiser trabalhar em termos de duas funções trigonométricas distintas, eu posso fazer um pouco de álgebra, tá? E reescrever a solução do movimento em termos de uma única função trigonométrica, certo? Só para facilitar, porque eu posso trabalhar só com duas constantes a determinar a partir das condições iniciais e uma única função trigonométrica ao invés de trabalhar com senos e cossenos separadamente, né? Eu vou fazer aqui, escrever em termos de senos, tá? A minha solução do movimento. É uma maneira de fazer, tá? Tem outras maneiras de escrever, ou em termos de senos, ou em termos de cossenos. Vou mostrar uma maneira onde eu vou reescrever a minha equação de movimento, que é uma combinação de senos e cossenos, em termos de uma única função trigonométrica, tá? Então, eu vou fazer passo a passo aqui, tá? Então, eu vou, seja uma constante A, tá? De tal maneira que, dada essa constante A, eu vou reescrever o C e o D, esses dois coeficientes aqui, o C e o D, em termos de A, tá? Então, eu vou dizer que C sobre A e D sobre A, essa nova constante, né, vale seno e cosseno de uma mesma constante que eu vou chamar de sigma,
Tá? Então, eu tenho uma constante A e uma constante sigma, e eu vou escrever o C e o D em termos de A e sigma, ou seja, C sobre A é seno de sigma e D sobre A é cosseno de sigma. Tá? Então, eu vou lá reescrever, a minha equação de cima, que está em termos de senos e cossenos, né? Lembrando, se eu multiplicar em cima e embaixo... Então, assim, eu vou primeiro substituindo C e D em termos de C sobre A e D sobre A, né? Então, eu posso reescrever C e D desta maneira. Eu multiplico por A e divido por A os dois coeficientes. Multiplico por A e divido por A os dois coeficientes. Com isso, aquela equação de cima escrita em termos de A é isso daqui, né? Multipliquei em cima e embaixo por A, multipliquei em cima e embaixo por A, e aí eu fico com C sobre A e D sobre A, multiplicando os cossenos e os senos. Só que eu defini que C sobre A e D sobre A é escrito em termos de senos e cossenos da constante sigma. Aí o passo seguinte é reescrever o C sobre A e o D sobre A em termos dos senos e dos cossenos de sigma, onde a normalização total aqui continua sendo A, está fatorado, certo? Muito bem, agora aqui o que sobrou é um produto de senos e cossenos com argumentos diferentes, cosseno-seno com argumentos diferentes. Esse tipo de produtos de senos e cossenos pode ser compactado usando identidades trigonométricas, né? A identidade trigonométrica que a gente vai utilizar aqui é essa daqui, né? Eu vou lembrar que seno de alfa mais beta, né? É seno de alfa cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta. Que a parte da direita aqui é exatamente o que eu tenho aqui com alfa igual a sigma e beta igual a ômega zero t. Então, eu tenho produtos de senos e cossenos e uma soma, né? Então, isso aqui deve significar, pode ser escrito compactamente, né? Em termos do seno da soma desses dois ângulos, sigma e ômega zero t, né? Então, usando a identidade trigonométrica, daqui para cá, eu consigo compactar isto como apenas a normalização A, seno, né, da soma dos dois ângulos, sigma e ômega zero t. Tá aqui. Seno de ômega zero t mais sigma, tá? Isso é a posição escrita, a posição, né, como função do tempo em termos de uma única função trigonométrica, que é o seno, certo? Se eu calcular a derivada temporal disso, eu vou ter a velocidade instantânea, né, o x ponto de t, basicamente a derivada do seno, que é cosseno, né, a menos do ômega zero, porque eu tenho regra da cadeia aqui na derivada, né, porque eu tenho seno, mas o argumento do seno depende do tempo. Então eu tenho tanto a posição, quanto o tempo, quanto a velocidade em termos do tempo. De novo, independente do procedimento que eu fiz para escrever em termos de uma única função trigonométrica, ainda eu tenho duas constantes a determinar, né, que é a normalização geral, que a gente chama de amplitude, né, amplitude de oscilação A, amplitude de oscilação A, e a outra constante que eu tenho que determinar é a sigma, tá? Que está dentro do argumento do seno e do cosseno. O sigma é o que a gente chama de constante de fase. Então, aqui a minha equação de movimento e a velocidade dependem da amplitude de oscilação A e da constante de fase sigma. Por que ela é chamada constante de fase? Porque o argumento de uma função trigonométrica é denominada fase, certo? E a sigma é uma constante, por isso que ela é a constante de fase. Então, lembrando que eu vou ter que resolver, depois dadas as condições iniciais, quem são essas duas constantes. Como é que eu determino elas? A sigma e a amplitude, eu vou obter elas a partir das condições iniciais, né? Quanto é que é a posição em tempo igual a zero, né? A posição em tempo igual a zero e a velocidade em tempo igual a zero. Que eu vou denotar por x0 e v0 a posição inicial e a velocidade inicial. Essas condições iniciais vão determinar as duas constantes, que são a amplitude e a constante de fase. Explicitamente, como eu sei a equação de movimento e da velocidade, eu vou impor, então, as condições iniciais e determinar as duas constantes, A e sigma. Vamos lá. X em t igual a zero é igual a x0. Essa é a primeira condição inicial. Se eu colocar t igual a zero aqui na expressão de x de t, isso vai me dar A seno sigma. Então, x0
está conectado com A e sigma, as duas constantes, né? A amplitude e a constante de fase. A velocidade em tempo igual a zero é ômega zero A cosseno de sigma. E isso é V0, é a velocidade inicial. Tá? Vocês vejam bem que as condições iniciais vão me ajudar a determinar quanto é que é A e quanto é que é sigma, a partir dessas duas equações dadas pelas condições iniciais. Tá? Primeiro, vamos determinar a constante de fase. Se eu fizer a razão dessas duas equações, né, eu vou obter que x0 sobre v0 é igual a seno sobre ômega zero cosseno sigma. Né? Seno de sigma por ômega zero cosseno de sigma, certo? Isso basicamente seno sobre cosseno é tangente de sigma, né? Dividido por ômega zero. Aí a gente consegue, das condições iniciais, a gente consegue determinar que tangente de sigma, tangente da constante de fase, né? É ômega zero multiplicado por x0 sobre v0. Então eu consigo obter a constante de fase dadas as condições iniciais x0 e v0 e quanto equivale à oscilação, a frequência angular de oscilação, que é o ômega zero. As condições iniciais e a frequência angular de oscilação me determinam quanto é que é a constante de fase. Se eu quero obter explicitamente a constante de fase, ela é a arquitangente de x0, ômega zero, v0, certo? Então, dependendo das condições iniciais, ou seja, quanto é que é a posição inicial e a velocidade inicial, está determinado quanto é que é a constante de fase. Eu vou fazer os casos particulares gerais aqui, onde está simples de entender quanto é que valeria a constante de fase correspondente. Né? Por exemplo, se a condição inicial é tal que a minha velocidade inicial é zero, ou seja, a partícula parte do repouso sujeita à lei de Hooke e vai começar a oscilar com uma certa frequência angular ômega zero, dada uma posição inicial qualquer x0. Isso significa que das condições iniciais a fase está determinada, né? Se V0 é zero, isso significa que tangente de sigma é zero. Tangente de sigma é mais ou menos infinito, né? Se V0 é igual a zero, né, eu tenho uma divergência, né, porque eu tenho 1 sobre zero. Então isso aqui é mais ou menos infinito. É mais ou menos infinito porque vai depender do sinal de x0, né? x0 está à direita da origem, x0 é positivo. x0 está à esquerda da origem, x0 é negativo. Então eu posso ter sinais relativos ao x0. Então significa que para V igual a zero, caso mais geral, a tangente de sigma é mais ou menos infinito. Tá? Então, qual é que são os ângulos, né? Então, quais são os sigmas para que a função tangente seja mais ou menos infinito? Se a gente lembrar lá do cálculo 1, né, o gráfico da função tangente, né, o gráfico da função tangente tem esta forma aqui, né? A tangente para x igual a zero é zero. E ela tem duas assíntotas, né? Elas vai para mais infinito em π sobre 2 e vai para menos infinito em menos π sobre 2. Certo? Tem duas assíntotas aqui para a função tangente. Então está claro para quais ângulos, né, para quais sigmas a função tangente vai para mais ou menos infinito. É mais ou menos π sobre 2. Então significa que para esta condição inicial, a partícula partindo do repouso, independente da posição inicial, o sinal da posição inicial, a constante de fase vai ser sempre mais ou menos sigma sobre 2. E aí a equação de movimento, né, vai ser a amplitude multiplicada por seno de ômega zero t mais a fase, que pode valer mais ou menos π sobre 2 para esta condição inicial para a velocidade. Né? Certo? Claro que se a posição inicial for positiva, ou seja, se a partícula parte do repouso à direita da origem, né, a minha constante de fase vai ser mais π sobre 2. E lembrando que seno de ômega zero t mais π sobre 2 vale cosseno de ômega zero t. Né? Então a gente pode, no caso particular, onde a velocidade inicial é zero e a partícula está na direita da origem, né, na posição em t igual a zero, a solução de movimento vai ter esta cara aqui, né? A cosseno de ômega zero t, onde eu estou reescrevendo seno de ômega zero t mais π sobre 2 em termos de cosseno. Isso para essas condições iniciais, né?
posição inicial positiva e funcional positivo e velocidade inicial, né? Velocidade inicial nula, certo? Determinamos quanto é que é sigma, né? Agora vamos determinar quanto é que é a amplitude A em termos das condições iniciais. Para determinar a amplitude, eu vou voltar naquela equaçãozinha das condições iniciais e elevar ela ambos os lados, né? Ambos os lados por ao quadrado. Então eu vou obter esta equação e esta equação quando eu elevo ao quadrado as condições iniciais, certo? Então é a equação original das condições iniciais, só que ao quadrado, certo? A segunda equação, né? Para eu ter a mesma dependência no lado direito, que é a quadrado vezes uma função trigonométrica ao quadrado. Então, eu só vou escrever a segunda equação, que é da velocidade inicial, né? Vou passar o ômega zero ao quadrado para o lado esquerdo. Então, V0 ao quadrado, ômega zero ao quadrado é A2 cosseno de sigma, né? Então, esta equação e esta equação vão me ajudar a determinar quanto é que é a amplitude, né? Se eu somar essas duas equações, né? No lado direito vai sobrar apenas a amplitude ao quadrado. E no lado esquerdo eu vou ter a soma de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado dividido por ômega zero ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui foi somar as equações das condições iniciais ao quadrado. Certo? Vocês conseguem ver aqui que quando eu faço isso, eu consigo escrever a amplitude A em termos das condições iniciais. Dá para ver aqui que A, então, é dado pela raiz quadrada da posição inicial ao quadrado mais a razão da velocidade inicial ao quadrado dividido pela frequência angular ao quadrado. Ok, de novo, igual a constante de fase, a amplitude de movimento é escrita em termos das condições iniciais. x0 e v0, certo? Naquele caso particular que a gente acabou de fazer, né, se a velocidade inicial é zero, onde a gente determinou que a constante de fase é mais ou menos π, né, naquela mesma condição inicial, o A está completamente determinado, né? Se o V0 é zero, basicamente o que sobra para o A, para a amplitude, é o próprio x0, né? Então, se o x0 é positivo, a gente já sabe quanto é que é a amplitude, né? É basicamente o próprio x0. Então, as condições iniciais determinam tanto a amplitude de movimento quanto a constante de fase, né? A constante de fase e a amplitude, né? Ambas dependem das condições iniciais x0, v0. Agora eu vou analisar, depois que eu determinar as constantes de fase, qual é que é a solução da posição em função do tempo e da velocidade em termos do tempo, eu vou calcular quanto é que é a energia mecânica para um oscilador harmônico, ou, na verdade, lembrando, ela vai ser a solução, na verdade, a energia mecânica para qualquer sistema onde eu tenho um campo de força conservativo que depende da posição em torno de um ponto de equilíbrio estável, né? De equilíbrio estável. Bom, a energia cinética de um objeto assim, né, que tem essas soluções para o movimento, né, funções periódicas, né, podem ser calculadas diretamente, né? Então, a energia cinética é um meio massa velocidade da partícula ao quadrado, mas a velocidade da partícula é uma função periódica cossenoidal, né? Não. A velocidade da partícula é ω0A, uma função cossenoidal do tempo. Então, aqui eu vou substituir explicitamente a velocidade em termos da sua dependência temporal. Então, é A2, ω0², a função cosseno ao quadrado, ω0t mais a constante de fase. Então, daqui para cá, eu coloquei a dependência explícita de x ponto de t aqui, certo? Então, basicamente, a energia cinética não é constante, né? A energia cinética varia no tempo para um oscilador harmônico unidimensional, né? E essa variação depende do cosseno quadrado do ω0t. A dependência temporal é periódica, né, na energia cinética. E a normalização é proporcional à constante de rigidez e da amplitude, né? Lembrando que eu posso reescrever a massa, né, em termos da frequência angular, lembrando que ω0² é k sobre m. Então, eu posso escrever a massa em termos de, na verdade, massa vezes ω0, né? Massa vezes ω0² é igual a k, né? A constante de rigidez nesse campo em torno do ponto de equilíbrio, né? A energia potencial, a gente já sabe, né? A energia potencial é elástica, associada à lei de Hooke, né? Quadrática na posição, um meio de kx².
mas a posição é uma função periódica senoidal do tempo. Então, esse é um meio de K e x de t ao quadrado. Então, é a amplitude ao quadrado, seno ao quadrado de ômega 0t mais sigma. Eu fiz aqui, então, fui substituir x por x de t. Então, tanto a energia cinética como a energia potencial elástica, ambas dependem implicitamente do tempo, né? São funções periódicas do tempo, né? Se eu somar a energia cinética mais a potencial, que é a expressão da energia mecânica para um sistema sujeito à lei de Hooke, né? Força que é a lei de Hooke, né? Se eu somar essas duas expressões, né? Eu vou ver que a energia mecânica, corretamente, né? É uma constante, né? É uma constante, que o seno quadrado com o seno quadrado vai dar 1, e a normalização é igual, é 1 meio de K quadrado para cada uma expressão, né? Tanto da energia cinética quanto da energia potencial elástica, né? Então, quando eu somo T mais U, eu vou obter uma constante que vale 1 meio de K a quadrado. Então, eu posso escrever, então, a energia mecânica conservada do sistema em termos da amplitude de movimento e a rigidez do meio, né? Rigidez elástica do meio. Que é uma constante, como a gente já sabe, que o sistema é conservativo, né? Vamos agora determinar o período de movimento do oscilador harmônico unidimensional, né? Vamos lá. Como é que eu determino o tempo, né? Ou o período de movimento? O período de movimento é o tempo que vai transcorrer para eu voltar na posição original. Então, se eu estou com a partícula na posição x de t, depois que transcorre um período t maiúsculo, né? A partícula vai voltar na mesma posição. Né? Significa, então, que x de t vai ser igual a x de t mais um período. Tá? Essa é a definição de período. Né? São o tempo tal que a posição retorna à posição original a partir de um instante de tempo t. Certo? Onde t grande é o período. Lembrando que no nosso caso, no caso do oscilador harmônico, a posição como função do tempo, né, é escrita em termos da função periódica seno, né, de ômega 0t mais a constante de fase. Então, esta igualdade aqui é escrita em termos dos senos, né? Lembrando que os argumentos dos senos são ângulos, né? Então, eu tenho igualdade de dois senos, né? Seno de ômega 0t mais sigma tem que ser igual a seno de ômega 0t mais o período mais sigma, né? Então, são dois ângulos, tá? Bom, para isso ser verdade, para os senos serem iguais, significa que os ângulos, né? Esses ângulos têm que estar conectados por 2π, porque a função periódica seno tem período 2π, né? Então significa que esses dois ângulos, né, a diferença entre esses dois ângulos, que são os argumentos do seno, né, tem que dar 2π. Então o ângulo para tempo t mais o período menos o ângulo para o tempo igual a t tem que dar 2π. Então tem um período completo angular. A diferença dos dois ângulos tem que ser 2π. E aí isso vai nos determinar quanto é que é o período de movimento, né? Quando eu substituo os ângulos em termos dos tempos, né? Então aqui eu vou ter ômega 0t mais ômega 0t grande mais sigma menos ômega 0t mais sigma. Então eu tenho cancelamento dos ômega 0t e dos sigmas. Só sobra então nessa diferença aqui ômega 0 vezes o período, vezes igual a 2π. Os ângulos, a diferença dos ângulos é 2π, porque a função seno tem período 2π. E aí, finalmente, a gente consegue determinar quanto é que é o período, né? O período, basicamente, é 2π sobre ômega 0, onde ômega 0 é a frequência angular, né, de oscilação, né? Escrevendo em termos da massa e da constante de rigidez, né? Lembrando que ômega 0 é raiz de K sobre M, né? Então, o período é 2π vezes raiz quadrada de M sobre K. Certo? A frequência em Hertz, né, do movimento é o inverso do período, então o F0, né, ou o F, né, frequência angular. Perdão, a frequência de movimento em Hertz é 1 sobre o período e escrito em termos da frequência angular é ômega 0 sobre 2π. Então, a frequência de movimento é o inverso do período, a frequência angular é K sobre M. O que é interessante aqui no caso do oscilador harmônico,
o período não depende da amplitude das condições iniciais, né? O período num oscilador harmônico não depende das condições iniciais, ou seja, ela não depende da amplitude de saída, não depende do x0, né? Não depende do x0. Você não depende das condições iniciais, tá? Ela basicamente, o período é uma constante independente das condições iniciais. Esse tipo de sistema que tem período independente das condições iniciais, né? Dependendo da amplitude original de saída, certo? É chamado isócrono, tá? Então, nos sistemas isócronos, o período de movimento independe das condições iniciais. E agora, determinado, então, a constante de fase e amplitude em termos das condições iniciais. Quanto é que é a energia mecânica de um sistema assim, né? Que depende só da amplitude e da constante de rigidez. E quanto é que vale o período, né? A gente vai fazer alguns exemplos de fixação aqui, tá? Então, vou começar com um oscilador harmônico, né? Onde eu conheço a amplitude, é 0,2 metros, então a 20 centímetros a amplitude, né, de movimento é 20 centímetros em torno do ponto de equilíbrio, né? E eu sei que a velocidade máxima, né, desse objeto, né, dessa partícula, num oscilador harmônico é 1,2 metros por segundo. Eu quero calcular, então, quando é que é o período do movimento, se eu sei só a amplitude e a velocidade máxima. Tá? Lembrando que, como o sistema é conservativo, se a velocidade máxima, isso significa que eu estou com energia cinética máxima, como a energia mecânica é conservada, e a energia mecânica é a soma da cinética mais potencial. Se a energia cinética é máxima, a energia potencial é mínima, né? Que coincide com o zero, ou seja, coincide com a origem, né, do sistema de coordenadas. A energia potencial elástica é zero na origem, certo? Lembrando, então, que a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a cinética, né? Então, lembrando que a gente acabou de derivar que a energia mecânica é 1 meio de K², e no nosso caso, o valor da energia mecânica é calculada através das condições iniciais, né? É a energia cinética na origem, que é 1 meio de m velocidade máxima ao quadrado, mais a energia potencial na origem, que é zero, certo? Aqui eu estou usando o valor da energia mecânica e da cinética quando está passando o objeto na origem, né? Com isso aí eu consigo conectar, né? Qual é que é a relação entre a velocidade e a amplitude, né? E o K, a constante de rigidez. Eu consigo mostrar que a razão da amplitude pela velocidade máxima ao quadrado está conectada com a razão massa sobre K, né? Lembrando que massa sobre K é a frequência de oscilação do movimento. Lembrando que eu quero calcular o período, né? Então eu tenho que M sobre K, que é o inverso da frequência angular, né, ao quadrado. Isso é A2 sobre V máximo ao quadrado, né? Lembrando que o período é 2π sobre ω0, e aí eu vou escrever o ω0 em termos de A sobre Vmax. Eu consigo mostrar então que o período de movimento em termos da amplitude e da velocidade máxima é dada por período é 2π, amplitude aqui da equação de movimento eu obtive que 1 sobre ω0 é 1 sobre ω0 quadrado é A sobre Vmax ao quadrado. Já dá para entender quanto é que é 1 sobre ω0 é A sobre Vmax, né? Botando os números, né? A amplitude é 0,2 metros, a velocidade máxima é 1,2 metros por segundo. Calculando numericamente essa razão e multiplicando por 2π, isso vai dar um período de 1,05 segundos, tá? Significa, então, que, dada a amplitude e a velocidade máxima, eu consigo calcular o período do movimento do oscilador harmônico simples, é t igual a 1,05 segundos. Para isso, eu usei o valor da energia mecânica do oscilador harmônico em termos de amplitude e da rigidez, e o fato que, na origem, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, é nula e a cinética é máxima, né? E lembrando que a energia mecânica é sempre conservada, né? Ela sempre tem o mesmo valor em qualquer ponto, né? Aqui é um segundo problema, onde eu tenho uma massa de meio quilo, que é um oscilador, é um sistema massa-mola, né? Então a massa
do sistema massa-mola é meio quilo, a constante de rigidez dessa mola é 50 Newton por metro, as condições iniciais são essas, a posição inicial é 5 metros e a velocidade inicial é 50 metros por segundo. Só para mostrar as condições iniciais, é essa daqui, né? A gente tem a origem, e então em tempo igual a zero, a posição é 5 metros, a posição inicial x0 é 5 metros, e a velocidade inicial v0 é 50 metros por segundo, significa que ela está andando para a direita, né? Com velocidade 50 metros por segundo. E a posição inicial está à direita da origem, onde está localizado o ponto de equilíbrio, né, estável, que é 5 metros. São as condições iniciais e as características do sistema massa-mola, massa e a constante de rigidez. Né? Dadas essas condições iniciais e a massa, as características do sistema massa-mola, eu vou calcular, vou escrever as equações de movimento explicitamente. Né? O que é escrever as equações de movimento? É determinar os dois parâmetros, né, amplitude e constante de fase, a partir das condições iniciais, certo? Vamos lá. Lembra que tanto para calcular sigma quanto para calcular ômega zero, a gente precisa três quantidades, né? As condições iniciais x0, v0 e a frequência angular, né, de movimento. A gente precisa das três quantidades para calcular sigma e para calcular A, que são os dois parâmetros, né? As duas constantes que a gente precisa para calcular, para escrever, né, exprimir corretamente as equações de movimento. Então, vou começar calculando o ômega zero, que é a frequência angular de oscilação. Ômega zero é a raiz de K sobre M, K sobre M é 50 sobre 0,5, né? K é 50 Newton por metro, a massa é meio quilo, né? Tudo em SI, né? Isso vai nos dar, então, isso aqui é 100, né? Raiz de 100, que é 10, né? Radianos por segundo. Essa é a frequência angular ômega zero. Para este caso aqui, né? Para esta massa e para este K, né? 10 radianos por segundo. As condições iniciais já estão aqui, né? 5 metros e 50 metros por segundo para a posição inicial e a velocidade inicial. Constante de fase. Tangente da constante de fase é x0 ômega 0 sobre v0. Então, é 5 metros multiplicado por 10 radianos por segundo dividido por 50 metros por segundo. Então, fazendo essa razão, x0 ômega 0 v0, a gente vai obter que dá 1, né? Lembrando que tangente de sigma é adimensional. Né? Vale 1, significando, então, que sigma é a tangente, né? O arctangente de 1. Né? O arctangente de 1 é π sobre 4, né? Que é 45 graus. Né? Então, o sigma, a constante de fase, dada essas condições iniciais, né? Vale 45 graus, ou seja, π sobre 4 radianos. Então, das condições iniciais, determinamos quanto é que é a constante de fase. O outro parâmetro a determinar é a amplitude, que também é escrita em termos das condições iniciais, como a gente derivou agora há pouco. Né? A raiz quadrada de x0 quadrado mais v0 quadrado dividido pela frequência angular ao quadrado. Tudo em SI, a amplitude, se eu colocar tudo em SI, a amplitude vai sair em metros, né? A unidade. Amplitude de movimento. Posição inicial ao quadrado, 5 ao quadrado, né? 5 metros ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, 5 metros por segundo ao quadrado. E a frequência angular, 10 radianos por segundo, como a gente mostrou. Calculamos numericamente o que está dentro da raiz, tiramos a raiz quadrada, isso dá 5 raiz de 2 metros, né? Para a amplitude. Então, determinado quanto é sigma, que é π sobre 4, e a amplitude, que é 5 raiz de 2 metros, a gente pode escrever explicitamente a equação de movimento para essas condições iniciais. Tem essa configuração aqui de condição inicial, né? A partícula está andando para a direita, com 50 metros por segundo ao quadrado, em t igual a 0, e ela estava na posição 5 metros em t igual a 0, ou seja, a direita da origem, 5 metros em t igual a 0. Está aqui a equação de movimento. 5 raiz de 2 metros a amplitude, multiplicada por seno de ômega 0t, ômega 0 é 10 radianos por segundo vezes o tempo, mais a constante de fase é mais π sobre 4. Tá? Então, a constante da equação de movimento, a equação horária de movimento está escrita explicitamente, dada a amplitude e a constante de movimento que é obtida através das condições iniciais.
Continuamos um problema a partir dessas mesmas condições iniciais. Esse mesmo oscilador harmônico, agora eu já determinei quem é a equação de movimento. Né? Agora eu quero determinar qual é que é o menor tempo, né, para este oscilador harmônico ali, para aquele sistema massa-mola ali, né, partindo daquelas condições iniciais, chegar, qual é que é o tempo a partir de tempo igual a zero, né? Qual é que é o tempo para chegar na origem? Então, quanto tempo leva para ele chegar na origem? Menor tempo, né? Porque ele vai chegar na origem várias vezes, né? Qual é que é o menor tempo para ele chegar na origem? Qual é que é o menor tempo para ele chegar para ter velocidade instantânea zero? São dois problemas, tá? Vamos começar qual é que é o menor tempo para esse sistema massa-mola passar pela primeira vez na origem, seja em x igual a zero, tá? Lembrando que ele está andando para a direita, começando em 5 metros, né? Então, em 5 metros, com velocidade para a direita, 50 metros por segundo. Ele vai até o ponto de retorno e vai retornar e vai passar pela origem pela primeira vez, certo? Para fazer isso, ele vai levar um certo tempo que eu vou calcular aqui, tá? Então, em tempo igual a zero, a posição da partícula é 5 metros. Eu quero calcular agora para qual tempo, que eu estou chamando de T1, né? A partícula vai estar na origem, em zero. Então, para quais tempos T igual a T1, que eu estou chamando de T1, né? A partícula vai passar pela origem. Tá lembrando que a gente já sabe a equação de movimento caso geral, né? A equação de movimento caso geral é A seno de ômega zero T mais sigma, onde o tempo, eu estou chamando de T1, são os tempos, né, onde a partícula passa pela origem, né? São os tempos onde a partícula tem posição nula, né? Escrito em termos da equação de movimento, né? No nosso caso, né, isso significa que para o seno C0, significa que o argumento do seno, que é ômega zero T1 mais sigma, tem que ser números inteiros, né? Números inteiros de π, certo? Então, eu tenho vários argumentos, né? Ou seja, vários tempos, né? Vários tempos, onde o meu argumento da função seno vai dar seno zero, né? Ou seja, vamos ter todos aqueles tempos onde ômega zero T1 mais sigma é nπ para vários n's, né? O primeiro tempo vai ocorrer quando eu tenho o primeiro inteiro, que é n igual a 1, né? Então, o primeiro tempo T1, o primeiro tempo T1, onde a partícula vai passar pela origem, onde o meu seno vai dar o primeiro zero, né? Vai ser quando ômega zero T1 mais sigma for π, tá? Onde n igual a 1. Isso significa que esse tempo é basicamente π, né? Π menos a constante de fase, dividido pela frequência angular. No nosso caso, a gente sabe quanto é que é a constante de fase e o ômega zero. A constante de fase para aquele oscilador harmônico, né, é π sobre 4, 45 graus, né? Então, aqui é o primeiro tempo onde a partícula vai passar pela origem é π menos sigma, que é π sobre 4, dividido pela frequência angular, que é 10 radianos por segundo. Aqui o MMC vai dar 3 quartos de π, né, dividido por 10, ou seja, multiplicado por 10, dividido por 10 segundos, né? Então, calculando numericamente, né, quanto é que dá esse numérico, né, 3π sobre 4 dividido por 10, o tempo vai sair em segundos. Então, o primeiro tempo, em segundos, vai dar 0,23 segundos, né? O T1, então, é o primeiro tempo onde a partícula vai passar pela origem. Então, ela vai lá até o ponto de retorno, que é a amplitude, depois volta e passa pela origem. O tempo transcorrido desde t igual a zero e ir lá na ponta e passar pela origem pela primeira vez leva 0,23 segundos para essa condição inicial, né? Agora, a gente vai determinar qual é que é o tempo que vai transcorrer para a partícula passar para ter velocidade instantânea nula pela primeira vez, certo? No nosso caso, é fácil de entender, né? Se ela está andando para a direita, vai ser o tempo que vai transcorrer até ela diminuir a velocidade até igual a zero, que é o primeiro momento onde ela vai ter velocidade instantânea nula, depois, claro, vai voltar, né? Então, o tempo que eu vou calcular é o menor tempo, né, que vai de t igual a zero até o ponto onde ela tem o primeiro instante com velocidade instantânea, né, onde ela vai até a amplitude da direita, né, à direita da origem. Primeiro ponto de retorno à direita da origem.
Aí o negócio é diferente um pouco aqui no cálculo do tempo, né? Então, a gente sabe que a velocidade em tempo igual a zero é 50, e eu quero calcular qual é que é o tempo, que eu vou estar chamando de T2, né? Onde a velocidade instantânea é zero, tá? A velocidade instantânea vai ser zero, a gente já calculou quanto é que é a velocidade em termos do tempo, né? É a ômega zero, cosseno de ômega zero t mais a fase. Então, para tempo igual a T2, eu vou ter vários tempos onde a velocidade instantânea vai ser nula, tá? Eu quero calcular qual é o primeiro tempo onde a velocidade instantânea vai ser nula. A velocidade instantânea ser nula significa que a ômega zero, cosseno de ômega zero t para este tempo, eu estou chamando de tempo 2, né? Mais sigma é zero. Isso aqui vai ser verdade quanto o argumento, né? O argumento do cosseno seja números inteiros ímpares, né? De π sobre 2. Então, quando o argumento ômega zero t mais sigma for números inteiros ímpares de π sobre 2, o cosseno vai dar zero, certo? O primeiro tempo vai corresponder a n igual a 1, né? Certo? Então, o primeiro tempo onde a velocidade instantânea vai ser zero, vai ser quando o ômega zero t mais a constante de fase for π sobre 2. Isolando o T2, né? Isolando o T2, isso vai corresponder a π sobre 2 menos a constante de fase, dividido por ômega zero. Então, o primeiro tempo onde eu vou ter velocidade instantânea nula, ou seja, eu vou passar por um ponto de retorno, né? Vai ser π sobre 2 menos a constante de fase dividido pela frequência angular desse movimento. No nosso caso, a gente determinou quanto é que é sigma a partir das condições iniciais, né? Sigma é π sobre 4, né? Então, calculamos aqui numericamente de novo, né, quanto é que é este tempo, né? É π sobre 2 menos a constante de fase dividido por a frequência angular, que é 10 radianos por segundo. Numericamente, isso aqui vai dar π sobre 4 dividido por 10, né? Que é 0,078 segundos. Tá? Então, é o primeiro tempo onde eu vou chegar no primeiro ponto de retorno, que vai estar aqui à direita da origem. Valendo, numericamente, né, 0,078 segundos. Lembrando que x.0 é ponto de retorno. Passa pelo primeiro ponto de retorno no movimento da partícula. Aqui a gente tratou completamente o sistema unidimensional. E do ponto de vista formal não tem novidade nenhuma, né? Porque isso é aprendido em Física 1, né? A gente já está revisando, né? Como é que eu obtenho as equações de movimento, de velocidade, né? Em termos da conservação da energia mecânica, né? E resolvemos explicitamente a solução de movimento a partir da equação diferencial de segunda ordem a coeficientes constantes homogênea, que está associado à força, né? Que está atuando sobre o oscilador harmônico, que é uma força tipo lei de Hooke. Lembrando que a solução do oscilador harmônico, de novo, ela é igual para qualquer campo de força que dependa da posição em torno de um ponto de equilíbrio. Qualquer força que dependa da posição em torno do ponto de equilíbrio estável vai ter solução do movimento oscilatório dado pelo oscilador harmônico. Tá? Aqui, hoje, talvez seja a primeira novidade aqui em mecânica clássica, que é analisar o oscilador harmônico, no caso, bidimensional. Ou seja, é o oscilador harmônico em duas dimensões. A gente fez só a análise do movimento em uma única dimensão. Eu vou estender agora a análise para duas dimensões. Então, vou analisar agora o oscilador harmônico bidimensional, em duas dimensões, tá? O que é o oscilador harmônico em duas dimensões? Aqui eu tenho a partícula, tá? Eu vou usar o sistema de coordenadas cartesianos. A origem do sistema de coordenadas, de novo, igual no caso anterior, no dimensional, vai estar localizada no ponto de equilíbrio, né? E as forças, né? O campo de força é um campo de força elástico, tá? A expressão da força do campo de força é um campo de força central, ele é radial, né? E tem a mesma expressão da lei de Hooke, só que no caso bidimensional, tá? A lei de força é menos kx, mas aqui, claro, como é bidimensional, é menos k vetor posição. Mas se tu decompor nas componentes cartesianas, as componentes da força nas duas direções cartesianas obedecem lei de Hooke nas duas direções, tanto na direção x quanto na direção y. Então, o que é um oscilador harmônico bidimensional? É uma partícula sujeita a um campo de força cujas componentes das forças nas duas direções cartesianas x e y são leis de Hooke. Lei de Hooke na direção x, lei de Hooke na direção y. Tá?
Aqui eu vou analisar o primeiro caso. Lembrando, se eu tenho as leis de força, que é a lei de Hooke em cada direção, da direção x e y, eu consigo obter as equações de movimento em cada direção. Aplico a segunda lei, né, em cada direção. No caso 2D, então, eu vou ter duas equações de movimento para resolver, que basicamente são duas equações de movimento do oscilador harmônico na direção x e na direção y, né? Então, são essas duas equações de movimento que eu vou ter que resolver. Aqui eu vou analisar um caso particular onde o oscilador harmônico, nas duas direções, na direção x e na direção y, tem a mesma frequência de movimento. Mesma frequência angular ω0. É um caso particular, tá? Então aqui eu tenho uma condição física onde a oscilação nas duas direções tem a mesma frequência, exatamente a mesma frequência angular. Isso caracteriza um oscilador harmônico bidimensional que é chamado isotrópico. É isotrópico porque a frequência angular é a mesma, né, nas duas direções. Tá? E nas duas direções, x e y, a frequência angular é a mesma. Isso significa que as equações de movimento que eu vou ter que resolver, que são duas, né, em cada direção é exatamente a mesma, separadamente em cada direção, é exatamente a mesma que a gente acabou de resolver para o caso 1D. Na direção x é a mesma equação de movimento que a gente acabou de resolver, e na direção y é uma cópia carbono, onde a frequência angular na direção y também vai ser ω0 quadrado. Vai ser o mesmo ω0. Isso caracteriza, então, um oscilador harmônico bidimensional e isotrópico. Isotrópico porque a frequência angular de oscilação nas duas direções são iguais, certo? Para saber qual é que é o movimento dessa partícula, né, sujeita a um campo de força assim, que são os osciladores harmônicos com a mesma frequência nas duas direções, eu terei que resolver ambas equações de movimento. Ou seja, resolver ambas equações diferenciais de segunda ordem homogênea a coeficientes constantes. Lembram que elas são duas equações independentes, né? Porque a primeira equação é só para x e a segunda equação é só para y. Então, elas não são acopladas, né? Elas são desacopladas. Se elas são desacopladas, as soluções a gente já sabe, tá? A gente já sabe. Aqui eu vou escrever em termos de cossenos e não em termos de senos, como eu fiz no caso anterior, né? Mas eu já sei, as equações tanto de x de t quanto y de t são amplitudes, vou chamar de A e B, né? Então, amplitude na direção x eu chamo de A, amplitude na direção y eu chamo de B. Funções periódicas da fase, né? Onde a fase é a frequência angular vezes tempo, que é ambas iguais, né? A frequência angular é ω0 em ambas as direções. E, claro, eu tenho constantes de fase distintas, né, para cada direção. A constante de fase na direção x eu vou designar como sendo menos alfa, e a constante de fase na direção y eu vou designar como menos beta. Mas eu dependo, as soluções de movimento, as equações de movimento, para o oscilador harmônico são dadas em termos das amplitudes e das constantes de fase. Então, aqui na minha nomenclatura, são as amplitudes na direção x é A e B, as frequências angulares são iguais, e as fases na direção x a constante de fase na direção x é menos alfa, e a constante de fase na direção y é menos beta. Eu já sei as equações de movimento. A solução dessas duas equações diferenciais para o oscilador isotrópico são essas duas equações horárias, na direção x e na direção y. Está resolvido do ponto de vista da equação de movimento da parte temporal, né? Então, o comportamento em t na direção x e na direção y são independentes, né? São funções periódicas do tempo, cossenoidais, né? Ou senoidais, nas duas direções, compartilhando a frequência angular, certo? Lembrando que as amplitudes e as fases são dadas pelas condições iniciais. Então, dependendo de onde, né, a minha partícula parte e qual velocidade, lembrando que agora a posição inicial e a velocidade inicial são vetores bidimensionais, né? Dadas essas condições iniciais, eu obtenho as amplitudes e as constâncias de fase. O que eu vou fazer agora com vocês é demonstrar
qual é que é a equação da trajetória, né? Porque aqui a gente obteve as equações horárias do movimento, que são as x e y, em termos do t. Agora eu vou mostrar para vocês qual é que é a equação da trajetória. A equação da trajetória é y em função de x. Y em função de x é a equação da trajetória. Num oscilador harmônico isotrópico, que está sujeito à lei de Hooke nas duas direções, com a mesma frequência angular de oscilação, qual é que é a trajetória no plano correspondente a esse caso físico, certo? Então, eu vou fazer um pouquinho de conta aqui para demonstrar qual é que são as equações da trajetória para um oscilador harmônico isotrópico bidimensional, certo? Ou seja, eu vou ter que escrever y como função de x, dadas as equações de movimento já determinadas. Tá? A partir dessas duas equações, eu vou ter que chegar no fim y em termos de x. Certo? Eu vou ter que substituir o tempo de alguma maneira aqui no y para poder escrever y em função de x. Vamos lá. Então, vamos fazer alguns truques matemáticos, vocês vão me acompanhando, tá? Então, eu tenho as duas equações e o ponto de partida, né? As duas equações horárias nas duas direções, isso é o meu ponto de partida. Vamos começar com a equação horária na direção y, tá? Y de t, então, é a constante b, função cosseno, ômega 0t menos beta, que é a constante de fase, né? Certo? Aqui, explicitamente, a equação horária na direção y, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguns tratamentos matemáticos, tá? Eu vou somar e subtrair alfa aqui dentro do argumento, tá? Então, vou somar e subtrair alfa, tá? Aqui dentro do argumento do cosseno, certo? Por que eu estou fazendo a soma e subtração de alfa aqui dentro do argumento? Porque o argumento do x de t para o cosseno vale ômega 0t menos alfa. Então, quero introduzir alfa aqui na equação horária para y, tá? Então, é um truque, tá? Eu somei e subtraí alfa dentro do argumento. Tá? Quando eu faço isso, tá? Eu tenho uma soma de dois argumentos distintos, agora depois que eu fiz esse truque, né? Dentro do cosseno aqui eu tenho ômega 0t menos alfa, que é justamente o argumento do cosseno da equação horária para x, né? E uma nova constante, que é a diferença entre as constantes de fase na direção x e na direção y, que é o alfa e o beta, né? Aqui, vou simplificar. Na verdade, eu vou complicar primeiro para depois simplificar, né? Eu vou abrir esse cosseno da soma usando a propriedade trigonométrica, né? Identidade trigonométrica para a soma do cosseno da soma de dois argumentos, né? Então, cosseno da soma de dois ângulos, né? Cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Então, eu vou reescrever esse cosseno da soma em termos de produtos de dois cossenos menos o produto de dois senos, onde os argumentos é ômega 0t menos alfa e a diferença de alfa menos beta. Então, daqui para cá, usamos, então, identidade trigonométrica. Tá? Aqui. B, e abrir o cosseno em termos de produto de dois cossenos e produto de dois senos, né, usando a identidade trigonométrica, né? Onde os dois ângulos aqui que são somados é ômega 0t menos alfa e alfa menos beta. Agora vamos compactar a notação, né? Compactar a notação. Lembrando que alfa menos beta é a diferença entre as constantes de fase nas duas direções, né? Eu vou chamar isso de sigma. Então, sigma vai ser a diferença das constantes de fase, né, nas duas direções, alfa e beta. E lembrando que da equação horária na direção x, né, cosseno de ômega 0t menos alfa é x de t sobre a. X de t sobre a amplitude, né, na direção x. Certo? Então, aqui eu vou simplificar, lembrando que esta quantidade aqui é sigma, aparece duas vezes. E aonde tem cosseno de ômega 0t menos alfa, eu vou escrever em termos de x dividido pela amplitude. X dividido pela amplitude é cosseno de ômega 0t menos a, já é a solução de movimento na direção x, né? Se o cosseno dessa tralha é x sobre a, quanto é que vale seno, né, do mesmo argumento ômega 0t menos a? Bom, eu sei que seno quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, né? Então, daquela identidade trigonométrica, seno de cosseno quadrado mais cosseno
quadrado do mesmo argumento é 1, eu consigo, então, escrever seno de ômega 0t menos alfa como sendo raiz quadrada de 1 menos cosseno quadrado de ômega 0t sobre menos alfa, certo? Se eu levar ao quadrado, eu vou ter a identidade trigonométrica usual, né? Lembrando, de novo, que cosseno ao quadrado vai ser escrito em termos de x dividido por a ao quadrado. Então, aqui eu estou reescrevendo cosseno e seno do argumento ômega 0t menos alfa em termos de x sobre a. Por que eu estou fazendo isso? Porque ela aparece aqui e aparece aqui. E aí, finalmente, né, eu consigo escrever y de t como sendo b cosseno, escrito em termos de x sobre a, cosseno da diferença das fases, que é cosseno de sigma, menos b, seno é 1 menos x, raiz de 1 menos x sobre a ao quadrado, seno da diferença de fase, que é seno de sigma. O que aconteceu aqui com esses truques? Eu consegui escrever y em função de x, basicamente. Isso já é a equação da trajetória, tá? Eu me livrei da dependência temporal, tá? Então, na verdade, eu já tenho a equação da trajetória. Y está sendo escrita como uma função de x, tá? Y é uma função de x. Isso é a equação da trajetória. Se eu quisesse parar aqui, para a equação da trajetória já está posta, tá? A equação da trajetória, y de x, depende das condições iniciais, dadas na forma das suas amplitudes de movimento A e B, e das constantes de fase compactadas na constante nova sigma, que é a diferença entre as duas fases, das duas constantes de fase. Tá? Eu vou só brincar um pouquinho aqui para a gente olhar casos particulares. Esta equação da trajetória que eu obtive, que trajetórias são, né? Que tipos de trajetórias são para um oscilador de harmônico bidimensional. Mas, basicamente, aqui eu já determinei qual é que é a equação geral da trajetória de um oscilador harmônico bidimensional, isotrópico. Né? É esta equação aqui, tá? Y como função de x. Eu vou só brincar um pouquinho aqui para a gente entender um pouquinho mais, dadas certas condições iniciais, que tipo de trajetórias uma partícula assim, né, que está num oscilador harmônico bidimensional isotrópico, que tipo de trajetória ela vai ter? Né? Então, eu vou só abrir um pouquinho essa equação da trajetória geral, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar ambos os lados por A, para a gente tirar esse A daqui do denominador, né? Quando eu faço isso, quando eu multiplico por A ambos os lados, eu fico com esta equação. Daqui para cá, eu multipliquei ambos os lados por A. Certo? Separei agora quem é seno e cosseno de sigma em ambos os lados. Então, no lado esquerdo, separei quem depende de cosseno. No lado direito, escrevi quem depende do seno. Eleva ao quadrado. Elevamos ao quadrado. Certo? Abrimos os quadrados de ambos os lados. Quando eu abrir os quadrados, essa equação geral de movimento é igual a esta equação aqui, tá? Que também é a equação geral de movimento, só fiz algumas operações matemáticas sobre ela. Aqui eu também é a equação geral do movimento, depende de quanto é que é as amplitudes e quanto é que é o sigma, né? Vai depender de quanto é que é as condições iniciais, né? Da onde a partícula parte no plano e qual é que é a velocidade de partida dela no plano em t igual a zero, né? Eu vou fazer alguns casos particulares só para a gente entender que tipo de trajetória pode ter, né? Algumas possíveis trajetórias dado o sigma e as amplitudes. Por exemplo, se sigma for mais ou menos π sobre 2, tá? Que é uma condição inicial possível, tá? Ou seja, a diferença entre as constantes de fase nas duas direções é tal que a diferença de π sobre 2, né? Então, significa que as fases estão defasadas uma relativa à outra por mais ou menos π sobre 2, por 90 graus. Né? Nesse caso particular, se eu olhar esta equação geral do movimento, no caso, se a condição inicial me diz que a sigma é mais ou menos π sobre 2, aqui o cosseno de sigma vai para 0 e o seno de sigma vai para 1. Então, eu tenho um caso particular, né? Um caso particular para esta condição inicial. A equação de movimento, a equação da trajetória é essa daqui, tá? É essa daqui. Eu substituí o sigma e mais ou menos π sobre 2 aqui no seno e no cosseno, né? A equação quadrática, né? Tem x2, y2, e aqui eu tenho uma constante da direita que é b² A2.
Se eu dividir ambos os lados por B2A2, de maneira que eu tenho 1 na direita, né? Então, o que eu vou ver aqui, se vocês olharem quando eu faço essa divisão, o que eu obtenho é justamente uma equação de uma elipse, tá? Uma elipse cujos semi-eixos são A e B, que já são justamente as amplitudes, né, do movimento na direção X e na direção Y. Então, uma das possíveis trajetórias de um oscilador harmônico bidimensional isotrópico, para essa condição inicial π sobre 2, mais ou menos π sobre 2, né, é uma elipse. Então, uma elipse são trajetórias possíveis para um oscilador harmônico bidimensional, certo? Claro que a elipse, no caso particular, onde as amplitudes foram iguais, né, o A e o B, as amplitudes nas duas direções de movimento são iguais, a elipse vai me dar um caso particular, que é o caso do círculo, né? Então, essa equação aqui vira a equação do círculo com o raio A, né? No caso onde as amplitudes de movimento são iguais nas duas direções. Então, eu posso ter, nas trajetórias fechadas, né, elipses ou círculos para o oscilador harmônico bidimensional. Isso é uma das possibilidades. Né? Uma outra possibilidade é quando o sigma for zero, por exemplo. Se o sigma for zero, e eu olho aqui a equação geral, né? Sigma zero, cosseno é 1 e o seno é zero, né? Com isso, eu fico com esta equação do movimento no caso onde sigma é zero. Eu tenho uma equação quadrática em x e y, né? Eu posso ver que eu tenho um quadrado perfeito. O quadrado perfeito que eu tenho é bx menos ay ao quadrado igual a zero. Significa, então, que bx menos ay tem que ser zero, e significa que a equação y em termos de x, que é a equação horária, a equação da trajetória para esta condição inicial, sigma igual a zero, é uma reta com inclinação b sobre a. Então, uma outra trajetória possível para esta condição inicial é que a partícula fica oscilando sobre uma reta cuja inclinação é positiva b sobre a, onde b e a são as amplitudes. Então, a partícula pode ficar se deslocando, né, sobre uma reta de inclinação positiva, indo e voltando, passando pela origem. Sempre ela oscila, né, porque é um oscilador harmônico bidimensional. O outro caso é quando o sigma é igual a mais ou menos π. Né? Aí, no mais ou menos π, o cosseno é mais ou menos 1, né? Na verdade, o cosseno é mais ou menos 1. Perdão. Cosseno de mais ou menos π é menos 1, né? O cosseno é uma função par, né? E seno de mais ou menos π é zero. Certo? Para essa condição inicial particular, então, eu vou ter essa equação horária, que é quadrática, né? Aqui. É um quadrado perfeito, isso vai dar bx mais ay ao quadrado igual a zero, então significa que bx mais ay tem que ser zero. Isso vai me dar uma outra equação da trajetória, que é y igual a menos b sobre a sobre x. De novo, é uma outra possibilidade, que com esta condição inicial, né, para esse sigma, a partícula oscila em torno da origem sobre uma reta de inclinação negativa, né, que tem inclinação menos b sobre a. Então, eu posso mostrar aqui os tipos de trajetórias fechadas que o meu oscilador harmônico isotrópico pode ter. Círculo, elipses e movimentos sobre retas ascendentes e descendentes. Os movimentos oscilatórios se dão. Então, aqui estou falando de alguns casos particulares, né, para algumas condições iniciais. Né? Para cada condição inicial, claro, eu vou ter um movimento particular. Eu estou mostrando que para algumas condições gerais, a gente entende de maneira geral que tipo de movimento fechado, trajetórias fechadas, o meu oscilador harmônico bidimensional pode ter. Né? E só para encerrar a aula, eu vou só mostrar para vocês o caso se eu abrir mão, né, que as frequências angulares são as mesmas nas duas direções. Tá? Isso significa que eu estou analisando agora o oscilador harmônico 2D, né, anisotrópico, ou seja, não é igual às frequências angulares nas duas direções. Então, eu vou separar, né, eu vou dar nomes diferentes para as frequências angulares. Na direção x, a frequência é ωx, e na direção y, a frequência é ωy. Então, estou num caso onde o meu oscilador harmônico, as frequências de oscilação são diferentes em cada uma das direções. As equações horárias são as que a gente já conhece, né? Só que ao invés de ser ω0, a frequência angular de oscilação, nas duas direções,
cada direção vai ter a sua frequência angular, mas vão ter as duas amplitudes, A e B, e as constantes de fase, menos alfa e menos beta, tá? Se eu fizer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer, né, eu tentar construir a equação da trajetória a partir das equações horárias de movimento, ou seja, escrever y em termos de x, na maior parte do tempo eu vou ter que fazer isso só numericamente, tá? Vou ter que fazer um tratamento numérico para tentar escrever y como função de x. As trajetórias de movimento, no caso do oscilador harmônico anisotrópico, onde as frequências angulares são distintas, tá? Certo? São chamadas curvas de Lissajous ou Bowditch. No caso do oscilador isotrópico, as curvas, né, as trajetórias, são bem conhecidas. Não são círculos, elipses ou movimentos fechados sobre uma reta, né, ascendente ou descendente. No caso do oscilador anisotrópico, é diferente. São curvas que podem ser abertas ou fechadas, que têm nomes especiais, né, que são curvas de Lissajous ou Bowditch, tá? E lembrando que elas podem ser abertas ou fechadas, tá? No caso, como é que eu sei as condições em que as trajetórias vão ser fechadas? Eu só vou ter trajetórias fechadas, tá? Para o oscilador harmônico anisotrópico, né? Se a razão entre as frequências angulares das duas direções forem, né, frações racionais. Então, eu só vou ter trajetórias fechadas, tá? Para o meu oscilador harmônico anisotrópico, se a razão das ômegas, né, as frequências angulares, forem frações racionais, ou seja, elas são n sobre n, onde o m e n são inteiros. Isso é uma fração racional, né? M e n inteiro, uma fração racional. Se a razão das frequências angulares for uma fração racional, eu vou ter trajetórias fechadas. Aqui eu só representei para vocês um caso de trajetória de curva de Lissajous, onde, por exemplo, a condição inicial para a fase é π sobre 2, e a razão das frequências angulares, né, no oscilador harmônico anisotrópico é 1/2, que é um caso de fração racional, né? Essa condição inicial aqui, na verdade esta condição aqui, né, 1/2 para a razão entre as frequências, e a sigma ser π sobre 2, vai nos dar como trajetória fechada, né, vai dar trajetória fechada porque a razão é fracionária, né? Vai dar uma gravatinha borboleta, né, como o desenho da trajetória fechada. Isso é um tipo de curva de Lissajous. Eu deixei aqui para vocês podem brincar, né, de fazer curvas de Lissajous dando as condições iniciais. Você pode botar quanto é que é a fração racional das frequências e a sigma e obter qual é que é a trajetória fechada possível. Se as condições iniciais, se as razões das frequências não são frações racionais, as trajetórias são abertas. Então, não vou voltar no mesmo ponto depois de um certo tempo finito, né? Eu vou ter trajetórias abertas, tá? Então, no oscilador harmônico isotrópico, eu vou ter trajetórias fechadas, que é o círculo, elipse ou movimento sobre retas. E no caso do anisotrópico, eu até posso ter trajetórias fechadas, mas desde que as razões entre as frequências angulares nas duas direções sejam frações racionais, e o nome dessas figuras, né, são chamadas curvas de Lissajous ou Bowditch, tá? Na aula que vem, a gente vai continuar sobre oscilador. Na aula que vem, a gente vai fazer mais problemas de fixação e vai ir um ponto além, que é introduzir, então, amortecimento num oscilador. Então, eu vou ter um oscilador, né? E eu vou introduzir amortecimento. Então, amortecimento pode ser dado até por resistência do ar, de um sistema de massa-mola, ou atrito, né, cinético com a superfície. Então, na aula que vem, a gente vai aprender qual é que são as soluções de movimento quando a gente passa do caso idealizado, sistema massa-mola, para quando a gente introduz amortecimento no oscilador. Então, na aula que vem, a gente vai analisar como é que ficam as equações de movimento, né, para os osciladores amortecidos, quando a gente introduz amortecimento para o oscilador originalmente sem amortecimento, né, sem resistência, né, apenas com a força elástica. Com força elástica, a gente vê o caso 1D e o 2D na aula de hoje, né? 1D, oscilador harmônico, função periódica, dependendo de duas constantes. E no caso 2D, eu posso ter isotrópico e anisotrópico, né? No caso do isotrópico, as trajetórias possíveis são bem claras, né? As trajetórias fechadas, né, são bem claras, né? São círculos, elipses e movimentos sobre retas, né, ascendentes e descendentes.
Certo? Na aula que vem, então, continuamos com a caso a introdução de amortecimento no oscilador. Fico, então, à disposição de vocês, né? Para a questão, se vocês têm alguma dúvida, se não, bom fim, né? Certo? Lembrando que nessa semana a gente vai ter, então, uma atividade, né? Nessa semana, que a gente tem 3 aulas para fazer atividades, né? A aula da sexta passada e as aulas dessa semana, tá? Então, fiquem ligados que na sábado de noite, né, a gente vai abrir, então, as atividades para essa semana. A gente tem uma semana para fazer. Certo? Alguma dúvida? Questionamento? Comentário, né? Acho que hoje a gente deu sorte, não tivemos nenhuma interrupção, né, na aula passada. Agora eu vou tentar ver se já está gravado a aula passada, vamos ver se não houve corte, caso aquelas quedas, né, na rede. Se não, se houve corte, eu vou botar junto lá a gravação do mesmo tópico no semestre passado, se houve cortes, né? Tá certo? Se não tem dúvidas, então, bom fim. Lembrando que sábado eu vou abrir as atividades dessa semana. Na aula que vem a gente continua o oscilador,